Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora especial sobre Dark. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou a Nath Padilha. E nós lançamos hoje mesmo, há algumas horas atrás, a nossa review com spoilers da terceira temporada da série. Se você ainda não viu, clica aqui nos cards ou no link que vai estar aqui na descrição. Como já era esperado, nós viemos fazer aquele bom e velho explicando da temporada, abordando os principais conceitos tratados pelo roteiro e os momentos dos episódios que podem ter deixado alguns de vocês em dúvida. A gente queria lembrar que esse aqui não é simplesmente um vídeo de final explicado, onde a gente vai simplesmente falar o que acontece no final. Até porque o final em si pode ser explicado em uma única frase, né? Existia um mundo original que deu origem a tudo. E mudando o passado nele, os mundos de Jonas e Marta deixaram de existir. A nossa intenção aqui é ir além disso e comentar com vocês sobre tudo o que foi tratado nessa temporada. Só um aviso bem importante, além desse vídeo explicado, amanhã a gente vai lançar um vídeo muito pedido por vocês, que é o vídeo com a cronologia completa da série, onde nós pegamos todos os acontecimentos das 3 temporadas e colocamos em ordem cronológica para que vocês possam analisar por completo todas as cadeias de causa e efeito que existem nesse roteiro tão bem amarrado. Então vamos lá! Entender essa temporada significa compreender quais foram os momentos pelos quais passaram a jornada do Jonas e a jornada da Marta. E por que existem versões diferentes desses personagens naquele universo. Nós vamos explicar então, passo a passo, todos os momentos da jornada de cada um desses dois. Mas antes disso, é necessário que a gente entenda a diferença de dois conceitos muito usados nessa temporada, o de mundo paralelo e o de realidade sobreposta. É muito comum a gente ver a ficção usando os termos mundo paralelo e realidade alternativa como sinônimos, e muitas vezes eles podem sim ter o mesmo significado. Mas aqui em Dark, no modelo de ficção que eles adotaram, os termos mundo e realidade ganham conotações diferentes. Nas teorias científicas, o mundo paralelo ou um universo paralelo é um mundo autocontido e separado, coexistindo com o mundo original. O mais importante aqui é entender que tanto o mundo 1 quanto o mundo 2 surgiram a partir de um mundo zero. É comum na ficção que os mundos paralelos surjam quando um acidente envolvendo explosão de átomos ou buracos de minhoca ou alteração nas leis do espaço-tempo gera uma reação que faz surgir um outro universo, replicando os conceitos daquele mundo original, mas com detalhes diferentes. De acordo com o que foi explicado pela Cláudia lá na terceira temporada, o cientista H.G. Tannhaus, no mundo de origem, tentou trazer de volta a família que ele tinha perdido num acidente de carro, criando a sua própria máquina do tempo. Mas ao tentar fazer a máquina funcionar, ele acabou destruindo o mundo dele, dividido em duas versões. É importante entender aqui que essas duas versões de mundos não eram independentes. Nos dois mundos, tudo que existia lá estava conectado de certa forma ao mundo original, já que eles eram reproduções e variações de tudo que existia no mundo zero. Por que é importante entender que as obras do Tannhaus foram a origem dos dois mundos? Porque ali na série nós descobrimos que a família do Tannhaus é, na verdade, a grande responsável por toda a ideologia e crença que predomina sobre os personagens da série. A série nos mostrou que tanto no mundo 1 quanto no mundo 2, muito antes de existir o loop temporal em Winden, o pai do velho Gustav Tannhaus tinha criado a Ordem Sic-Mundus como uma organização que tinha como intuito anular as leis do espaço e do tempo, na intenção de criar o que eles chamavam de um paraíso perfeito, que seria livre de dor e de sofrimento. Esse desejo aparentemente tinha vindo do pai do velho Tannhaus, que tinha perdido a esposa dele, Charlotte, e passou o resto da vida tentando encontrar uma forma de trazer ela de volta dos mortos. Mas e no mundo zero? A Sic-Mundus também existia no universo original? Embora a série não tenha respondido essa pergunta com clareza, ela pode ter deixado subentendido que sim. Nós vimos que
nos mundos 1 e 2, a Sigmundus foi uma organização que pesquisava sobre viagens no tempo, mas que nunca conseguiu obter sucesso. Até 1888, quando o velho Tannhaus recebeu a visita dos visitantes do futuro que tinham conhecimento suficiente para ajudá-lo a criar uma máquina no tempo. O que a gente pode entender, então, é que a Sigmundus pode sim ter existido no mundo zero, criada da mesma forma pelo pai do Gustav Tannhaus, mas nesse mundo zero, o velho Tannhaus nunca teria recebido a visita dos viajantes do futuro e nunca teria atingido seus objetivos. E como ele era o último membro da organização, com a sua morte, a ordem teria chegado ao fim. Mas faz muito sentido que as pesquisas e estudos tenham permanecido na família Tannhaus, assim como a crença de que era possível usar o tempo para eliminar a dor da perda, passando isso aí de geração em geração até chegar no HG Tannhaus do mundo original. Provavelmente foi usando esses conhecimentos dos seus antepassados que o HG Tannhaus conseguiu criar a sua máquina do tempo, já que naquela realidade ele também nunca recebeu a ajuda de visitantes do futuro. E não foi à toa que o seu experimento acabou dando muito errado. É importante notar então, com todos os conceitos que envolviam os valores e crenças da família Tannhaus, foram refletidos nos dois mundos que surgiram a partir do acidente. A importância do nome Charlotte, que era nome tanto da mãe do Gustav Tannhaus quanto da neta biológica do HG Tannhaus, e o apreço pelo mito de Ariadne, né, que era o livro preferido da primeira Charlotte, e depois é citados por tantos personagens em Whedon, né, inclusive feito uma peça sobre esse mito, e a ideia do paraíso que tantas vezes é repetida na série, sempre relacionada com o desejo de trazer alguém dos mortos. É por isso, inclusive, que tanto o mundo 1 quanto o mundo 2 existem algumas coisas que eram predestinadas a existir. A gente explicou sobre isso no vídeo em que a gente relacionou Dark com o filme Predestinado, que quando alguma coisa só existe por causa de um paradoxo, onde ela volta no passado para gerar ela mesma, isso é chamado de paradoxo de Bootstrap, um ciclo onde é impossível definir quem veio primeiro, como no exemplo do ovo e da galinha. Então, as teorias de viagem temporal dizem que se alguma coisa existe a partir desse tipo de paradoxo, é porque essa coisa estava predestinada a existir, seja numa visão religiosa predestinado por Deus, ou seja numa visão científica predestinado pelo próprio tempo que rege as nossas vidas. Como nós vimos nas temporadas anteriores, naquele mundo, tanto a personagem Charlotte, que é mãe e filha da Elizabeth, quanto o livro Uma Jornada Através do Tempo tinham essa predestinação a existir. A Charlotte só existia por causa de um ciclo infinito, onde ela voltava no tempo para dar origem à sua própria mãe, e o livro só existia porque ele sempre voltava para o passado, sem nunca ter sido escrito de fato. Vocês conseguem entender o significado disso? Tanto o livro Uma Jornada Através do Tempo, quanto a bebê Charlotte sempre voltavam no passado para as mãos de quem? Isso mesmo, para as mãos do HG Tannhaus. Quer dizer que naquele mundo o relojoeiro estava predestinado a receber do futuro as duas coisas que sempre quis: a sua família, representada pela bebê Charlotte, e o conhecimento necessário para viajar no tempo, contido no livro. É aqui que entendemos que o fato desses dois mundos estarem conectados ao mundo zero faz com que quase tudo que ali existe seja regido por uma espécie de destino, da qual é impossível escapar. Tem uma frase dita pela Cláudia no último episódio que explica o seguinte: não há real diferença entre os dois mundos. O que acontece em um vai acontecer em outro, só talvez não da mesma maneira e não ao mesmo tempo. Ninguém nesse nó pode escapar do seu destino. É por isso que tanto no mundo 1 quanto no mundo 2, a personagem Regina sempre acabava morrendo, mesmo que em épocas diferentes. Da mesma forma, o personagem Ulrich sempre iria trair a sua esposa e iria se perder no passado indo atrás do Helge Doppler, mesmo que a esposa seja outra no outro mundo, ou então que o ano em que ele se perde seja um ano diferente. O acidente na usina nuclear também ia sempre acontecer, gerando um material radioativo lá na caverna. Inclusive, é importante lembrar que o ano de acontecimento do acidente na usina é de 1986, o mesmo ano em que o HG Tannhaus tenta viajar no tempo e causa a explosão
que cria dois mundos. Ou seja, até isso é um reflexo do mundo original nos mundos paralelos. É por isso que 1986 era o centro de toda a linha temporal, onde o acidente na usina era o fator inicial que dava origem a todo o ciclo de viagem no tempo. É importante lembrar então que a série Dark, principalmente na terceira temporada, usa esses conceitos de destino e a noção de que os mundos obedecem a essa influência que eles recebem do mundo original para poder ignorar alguns conceitos tão conhecidos em histórias de viagem no tempo, como a teoria do caos ou o efeito borboleta. Aquela ideia de que mudar um mísero detalhe na sua vida poderia alterar toda uma cadeia de acontecimentos e fazer mudanças gigantescas no seu destino não é levado em conta aqui, já que o fato dos mundos estarem interligados faz com que, mesmo que os detalhes sejam diferentes, os resultados sejam os mesmos. Por exemplo, mesmo que o apocalipse num mundo aconteça em 2020 e no outro em 2019, os mesmos personagens vão ser salvos, ainda que de formas diferentes, e vão conseguir voltar para o passado para dar origem às suas linhagens e manter a árvore genealógica praticamente igual, com algumas poucas exceções, tipo o Magnus e a Francisca, que, como não eram importantes para a preservação das linhagens, morreram adolescentes lá no mundo 2. Nós sabemos que, biologicamente, isso não faz muito sentido, afinal, é impossível que em um mundo um casal tenha uma relação sexual num certo momento e no outro tenha relação sexual num momento diferente e mesmo assim gerarem o mesmo filho. Afinal, cada um dos momentos, o óvulo e o espermatozoide usados para gerar a criança seriam diferentes. Mas, novamente, Dark usa a teoria da predestinação para tapar esses furos. E aparentemente a conexão entre os dois mundos é tão forte que até mesmo os óvulos e os espermatozoides estão predestinados a ter o mesmo comportamento. Mas nem tudo ali acontece de forma natural, né? A partir do momento que os personagens passam a ter a consciência desse nó, que garante a existência dos dois mundos, tanto a organização Psique-Mundos do Adam quanto a da Eva passam a manipular os fatos para que tudo aconteça como estava predestinado. Os últimos episódios da terceira temporada mostraram bem isso, tanto no mundo 1 quanto no mundo 2. Tanto o Adam quanto a Eva lá do futuro tinham uma verdadeira equipe trabalhando para cada um deles como peões no tabuleiro que tinham as funções de voltar no passado e garantir que as versões mais novas deles seguissem o mesmo caminho. Inclusive no vídeo que vai sair amanhã com a cronologia completa da série, vai ser bem mais fácil visualizar todos os acontecimentos em ordem linear e ver como a maioria dos personagens da série geram o seu próprio passado. Nessa luta eterna entre os dois lados, Eva queria preservar o nó, enquanto o Adam queria destruí-lo. Isso porque a Eva queria garantir a existência não apenas do seu filho, a origem, como também de todos os que ela conhecia em seu mundo. E ela sabia que para isso era necessário que o mundo 1 existisse também. Já o Adam, que tinha perdido tudo que era importante para ele e passou a vida toda traumatizado por não poder escapar do seu destino, só queria que aquele nó fosse destruído e que tudo fosse pelos ares. E por isso queria destruir o personagem Origem, que era filho do Jonas mais novo do mundo 1, com a Marta do mundo 2. Caso não tenha ficado visualmente claro para vocês como é que destruir o filho do Jonas e da Marta iria causar o sumiço da grande maioria dos personagens, a gente deixou no link aqui embaixo a nossa árvore genealógica atualizada da terceira temporada com todas as conexões nesse emaranhado. Observando essa árvore, dá para entender que, se a origem não existisse para ter um relacionamento com a Agnes e assim gerar o Tronte, isso ia gerar uma cadeia de acontecimentos onde os únicos personagens integrantes das 4 famílias principais que iam sobreviver seriam aqueles que não têm nenhuma relação sanguínea com os Nielsen. Dessa árvore então sobrariam a Hannah, a Catarina, a Jana, a Doris e o Egon Tidman, assim como a Cláudia e a Regina Tidman, o Bernd e a Greta Doppler, assim como o Helge e o Peter Doppler. O Boris Newell / Alexander fica aí como incógnita, já que o passado dele não foi revelado pra gente, mas é capaz que ele tenha sim deixado de existir também, já que ele não aparece lá na última cena do último episódio. Do restante, todos os personagens faziam parte desse ciclo interminável. E bem, o final da série trouxe pra gente qual era o elemento de fora necessário para quebrar o nó.
a divisão de realidades sobrepostas. Esse termo realidade usado aqui não é um outro mundo ou um outro universo, é como se fosse uma possibilidade ou um caminho. Imagine que no momento da sua vida você tivesse que escolher entre seguir um caminho ou outro e tivesse a opção de se duplicar para seguir os dois caminhos. Bom, racionalmente falando, isso não é possível, porque é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas isso muda se as leis do tempo e espaço forem apagadas. A gente viu recentemente uma série adolescente trabalhando com esse conceito, que foi O Mundo Sombrio de Sabrina. E inclusive nós fizemos vídeo explicando como era possível a existência de duas Sabrinas ao mesmo tempo, já que no universo da série as leis do tempo funcionavam de forma diferente no inferno. Mas enquanto a série Sabrina não soube explicar muito bem essa ideia lá no seu roteiro, deixando a maioria dos fãs muito confusos, Dark, como sempre, foi extremamente didática ao explicar como que essa ideia funciona. E se ainda assim pareceu confuso pra você, relaxa, é porque é confuso mesmo. Não, a gente também ficou confuso. Eu duvido que alguém não tenha ficado lá no meio dos episódios 4 e 5, porque realmente, o conceito em si é confuso. Mas enfim, depois a série mesmo se explica, né? De acordo com a explicação da Cláudia, no momento em que o apocalipse aconteceu, tanto no mundo 1 quanto no mundo 2, o tempo parou por uma fração de segundo. E isso tirou tudo que existia ali do equilíbrio, porque se o tempo para, por um momento a cadeia de causa e efeito também é quebrada. Ou seja, os ciclos e paradoxos podem ser interrompidos. Assim, é possível mudar algo que sempre se repetia nesse nó. Nós temos dois personagens na série que passam a existir duas vezes ao mesmo tempo, adquirindo duas realidades sobrepostas: o Jonas do mundo 1 e a Marta do mundo 2. E para entender certinho como as realidades sobrepostas funcionam, é preciso entender como foi a jornada desses dois personagens na série. Principalmente a da Marta, porque a gente sabe que como apareceram muitas versões diferentes da personagem, você pode ter se perdido aí no caminho. Vamos dar nomes para cada uma dessas Martas aqui na tela para você não se perder. Todas elas são a Marta do mundo 2, mas nem todas elas são a Marta da mesma realidade. Vamos chamar a Marta original desse mundo, essa que tinha um cabelo um pouco mais comprido na frente, o long bob, e nenhum corte no rosto, de Marta inocente, já que até aqui ela não sabia nada sobre a viagem no tempo e a Sigmundos. Essa Marta que tem o cabelo já mais curto, retinho, e o arranhãozinho embaixo do olho, vamos chamar de Marta Salvadora, pois ela viaja para o outro mundo para salvar o Jonas. A Marta com cicatriz longa no rosto, vamos chamar de Marta Assassina, pois é a Marta que mata o Jonas. A Marta mais velha, vamos chamar de Marta adulta, e a última, é claro, vamos chamar de Eva. Vamos acompanhar a jornada da personagem, então, para vocês entenderem que nesses dois caminhos, num deles a Marta iria morrer como a Marta Salvadora e no outro a Marta iria viver para no futuro se tornar a Eva. Lá em 2019, a Marta inocente não sabia de nada do rolê de viagem no tempo e Sigmundos até o Jonas chegar para ela vindo do mundo 1 e contar tudo, depois deles terem encontrado o corpo do Mads quando se esconderam lá no bunker. A Marta inocente nunca tinha visto esse garoto chamado Jonas na vida, mas ela confiou nele quando ele mostrou toda a verdade para ela e depois levou ela para conhecer a sua versão mais velha em 2052, onde o Winden estava no apocalipse deserto e essa versão era a Marta adulta. A Marta adulta então manda os dois de volta para 2019, dizendo que é para eles pararem o apocalipse. Mas, na verdade, a intenção dela era que eles criassem a origem, ou seja, fizessem sexo para gerar um filho. A Marta inocente e o Jonas têm uma noite de amor, e isso faz com que ela engravide. No dia seguinte, eles vão até a usina nuclear para tentar impedir que os barris sejam abertos e o apocalipse aconteça. E é lá que Marta corta o rosto, ganhando um arranhão embaixo do olho. Nisso, Jonas percebe que a Marta inocente vai se tornar a Marta Salvadora e que seria aquela Marta alguns dias mais velha que foi quem trouxe ele para o mundo 2. Ele percebe então que a Eva está mentindo sobre eles tentarem desfazer o ciclo e vão confrontá-la na Sigmundos, mas a Eva já estava esperando por eles.
Chegando lá, eles encontram a Eva junto com a Marta adulta, dizendo que uma hora aquela Marta inocente ia entender tudo. Daí então surge uma outra Marta jovem de cabelo curto e que tem, além do arranhãozinho no rosto, uma cicatriz longa do outro lado do rosto, que é a Marta que nós nomeamos agora há pouco de Marta assassina. A Marta assassina então atira no Jonas, causando a morte dele, deixando a Marta inocente ao lado dele, desesperada ao ver o garoto morrer. As três Martas mais velhas vão embora e deixam a Marta mais jovem sozinha com o corpo do Jonas. A coitada volta para casa deprimida e corta o cabelo com a tesoura. Assim então, ela fica com o cabelo curto e o arranhãozinho embaixo do olho, adquirindo a aparência que nós nomeamos agora de Marta Salvadora. Sem ter mais o Jonas, ela vai até o Bartosz do Mundo 2, o amigo dela, e avisa que o apocalipse vai acontecer e pede que os dois tentem impedir o pai dele, Alexander, de abrir os barris na usina. Eles vão de bicicleta tentando chegar à usina a tempo, mas são impedidos pelo Magnus e pela Francisca idosos, que foram enviadas pelo Adam de 2053 do Mundo 1. Eles dizem pra Marta que Eva não quer impedir o apocalipse e que o Jonas está vivo no Mundo 1. E ela precisa salvar esse Jonas do apocalipse que acontece por lá. Essa Marta Salvadora vai então pro Mundo 1 no exato momento em que o apocalipse está acontecendo e em que aquela cadeia de causa e efeito do tempo tinha sido então interrompida. Essa ação dela de estar ali para salvar o Jonas faz com que passem a existir duas realidades sobrepostas. Na primeira realidade sobreposta, a Marta Salvadora então, seguindo as ordens do Adam, estava indo salvar o Jonas do apocalipse, mas ela foi impedida de fazer isso pelo Bartosz do Mundo 2, que chega ali que tinha sido enviado pela Eva. Esse Bartosz leva ela de volta para o Mundo 2 e lá a Eva explica que o Adam estava mentindo para Marta, pretendendo destruir a origem, que era o bebê no ventre dela. A Eva faz então um corte com uma faca no rosto da Marta, fazendo com que ela passasse a ter aquela cicatriz longa no rosto, adquirindo assim a aparência que nós nomeamos de Marta Assassina. Seguindo as ordens da Eva, Marta Assassina ia voltar no passado e matar o Jonas. O mesmo Jonas que poucos dias antes ela tinha visto ser assassinado do lado dela. Depois de ter matado o Jonas, a Marta Assassina iria continuar com a gravidez e teria o filho do Jonas, que seria o bebê Origem. Com o tempo, então, essa Marta ia envelhecer, se tornar primeiro a Marta adulta e depois ia se tornar a Eva. Na segunda realidade sobreposta, a Marta Salvadora, seguindo as ordens do Adam, salva o Jonas do apocalipse e leva ele para o Mundo 2 em 2019, onde ele seria encarregado de mostrar toda a verdade para Marta inocente. A Marta Salvadora, então, deixa o Jonas lá sozinho e vai para 1888, para ter contato com o Jonas adulto na antiga oficina do velho Tannhaus e deixar para ele o combustível radioativo que seria usado na máquina do tempo. Depois disso, ela volta para 2053, tendo cumprido as ordens do Adam. Aqui, o Adam revela para ela que ela carrega o Origem no seu ventre, eles prendem ela numa gaiola durante algum tempo e depois Adam leva ela até a partícula de Deus, onde ele usa a energia dos dois mundos para matar ela e o bebê. Ou seja, nessa segunda realidade sobreposta, a Marta morre jovem pelas mãos do Adam. É por isso que o fato do Adam matar o bebê no ventre dessa Marta não resulta no fim do nó, porque a Marta da segunda realidade sobreposta morreu sem ter o filho, mas a Marta da primeira realidade teve, e foi esse filho a origem de toda a árvore genealógica. Da mesma forma que a Marta seguiu esses dois caminhos diferentes, o Jonas fez a mesma coisa. Até o momento do apocalipse, só existia uma realidade do Jonas, aquele que estava destinado pelo seu ciclo a se tornar o Adam no futuro. Mas a partir do momento que a Marta salva ele, a realidade se divide. Na primeira realidade sobreposta, ele nunca foi salvo pela Marta do Mundo 2. Ele se escondeu no porão e assim ele ficaria naquele mundo até envelhecer e se tornar o Jonas adulto e depois se tornar o Adam.
Na segunda realidade sobreposta, ele foi salvo pela Marta, onde se relacionou com ela, gerando assim o filho Origem. Mas antes de descobrir sobre a gravidez da Marta, ele foi morto pela Marta assassina. É por isso, inclusive, que o Adam não se importa com a ideia de matar o personagem Origem, assim como a Eva se importa. Por quê? Porque o Origem não é filho do Adam. Quando a realidade da Marta se dividiu, ela já tinha engravidado. Então, nas duas realidades, ela estava gerando a Origem no seu ventre. Já o Jonas, quando ele teve a sua realidade dividida, ele ainda não tinha transado com a Marta. A primeira realidade dele ia ficar naquele mundo 1 e nunca ia chegar a conhecer a Marta inocente lá do mundo 2. Já a segunda realidade dele é a realidade que gera o filho e que depois morre. É interessante ver, então, como os dois mundos estão mesmo conectados, que ambos os personagens centrais têm uma divisão de caminhos e de realidades semelhantes. Num caminho, Jonas morre ainda jovem e Marta se torna Eva. No outro caminho, a Marta morre ainda jovem e o Jonas se torna o Adam. Entendendo por completo esses dois conceitos, que são o do mundo paralelo e o da realidade sobreposta, e compreendendo então a jornada dos dois personagens, é possível entender melhor porque que o único meio possível de escapar de tudo isso era a solução proposta pela Cláudia. O Adam precisou usar o momento do apocalipse para gerar uma nova divisão de realidade. Uma onde ele salvava o Jonas e mandava o Jonas para salvar a Marta. O Jonas e a Marta então iriam para o mundo 0 mudar os acontecimentos na vida do HG Tannhaus original. Sem um acidente, o Tannhaus nunca iria perder a sua família e nunca iria se dedicar tanto para criar a máquina do tempo. Ou pelo menos é isso em teoria, né? Porque assim, quem sabe ainda alguns anos mais tarde ele não ia decidir honrar o legado da família dele e tentar criar uma máquina do tempo mesmo sem ter um motivo emocional por trás disso. Não sabemos, né? Até porque, intencionalmente, o último episódio termina com um clima de mistério indefinido no ar. Alguns dos sobreviventes da quebra do paradoxo se reúnem para um jantar em Winden e ali Hannah tem uma sensação estranha de déjà vu. Como se ela já tivesse vivido um apocalipse em Winden, e inclusive pensa em colocar o nome do seu filho de Jonas. É importante aqui a gente deixar bem claro que isso não significa que o Jonas que ela tem na barriga é o Jonas que nós conhecemos. Afinal, para uma pessoa ser quem ela depende dos genes do pai e da mãe. E nesse caso, o Jonas é filho da Hannah com o Oller e não da Hannah com o Mikkel. Da mesma forma, vale lembrar que a netinha bebê do HG Tannhaus, que chama Charlotte, não é a mesma Charlotte que a gente conhecia. Elas são duas pessoas diferentes que só compartilham o mesmo nome. A intenção dessa cena final é só mostrar que a ideia de um tempo controlador que rege o nosso destino ainda existe, como se todos nós estivéssemos predestinados a alguma coisa da qual nós não podemos escapar. E isso se relaciona completamente com a frase do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que, para quem não se lembra, foi a frase citada logo na abertura do primeiro episódio dessa última temporada, que é a seguinte: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Ou seja, por mais que nós possamos tomar escolhas, nós não podemos mudar quem somos. Você pode até tomar escolhas diferentes e agir de forma diferente, mas você nunca vai conseguir escapar de ser quem você está predestinado a ser. E assim terminamos esse vídeo com a mente bem mais clara, cientes de que, por mais que a série tenha defeitos, como a gente comentou no último vídeo, as qualidades superam e muito, fazendo dela com certeza uma das melhores séries de ficção de todos os tempos e a mais bem produzida pela Netflix até agora. Se você ainda tem dúvidas sobre essa temporada ou sobre a série como um todo, deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder as suas dúvidas nos próximos vídeos, pois ainda teremos outros vídeos falando de Dark e sobre outras obras de viagem no tempo. Então, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos porque ajuda muito a gente e clicar no sininho aqui para receber as notificações. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Um beijão e tchau.